chegou a hora de você ficar muito mais informado. Está no ar mais uma edição do Repórter Setorial. Confira os destaques de hoje. Lei permite aluno faltar em dias de prova ou deixar de assistir aula. 4 em cada 10 adultos estão com nome na lista de inadimplentes. Vendas no comércio despencam, o setor é um dos que mais demitiram nos últimos 12 meses. Gastos com a dengue custam bilhões aos cofres públicos. E veja também. O Código de Trânsito Brasileiro, aqui na minha mão, está fazendo 18 anos. Idade da razão, idade da maturidade. Será que o Código também está maduro? Nós estamos recebendo hoje o Dr. Juliel Modesto, ele é psicólogo, autor, e vai nos falar coisas importantes a respeito desses 18 anos, inclusive um exame psicotécnico. Você que está em casa e vai fazer o psicotécnico, não pode perder essas revelações, já já. Você confere essas e outras informações agora. Olá, seja bem-vindo. Esse é o Repórter Setorial. Iniciamos essa edição com uma notícia que celebra a liberdade religiosa e permite cada indivíduo o direito de agir de acordo com suas crenças. Projeto de lei pode garantir que alunos faltem à prova ou aulas marcadas para dia de guarda religiosa. Essa oportunidade será aberta a alunos de qualquer religião e todos os níveis de ensino, matriculados em escolas públicas e particulares. A proposta foi encaminhada pela Câmara e pode aparecer na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Se aprovada, vai permitir que estudantes religiosos tenham alternativas para cumprir atividades realizadas em dias sagrados para eles. A possibilidade será aberta a alunos de qualquer religião em todos os níveis de ensino, matriculados em escolas públicas ou privadas. O pedido de ausência tem que ser feito previamente e com comprovação da motivação. As instituições de ensino ficariam obrigadas a dar 2 alternativas substitutivas para o aluno escolher, como prova ou aula de reposição. Outra forma de substituição é a cobrança de um trabalho escrito ou alguma outra atividade de pesquisa, com tema, objetivos e data de entrega. E nada disso deve ter custo adicional ao estudante. Se aprovada, a lei pode beneficiar estudantes religiosos, como adventistas e judeus, que têm no sábado um dia sagrado. Conhecidos como sabatistas, esses estudantes já conquistaram uma possibilidade desse tipo no Enem. Na prova que cai no sábado, eles entram juntos com todos os estudantes, mas só podem começar a fazer a prova apenas depois do pôr do sol, como indicam as 2 religiões. Para comemorar a Semana Nacional de Museus, a Prefeitura de Taubaté preparou uma agenda especial para o mês de maio. Exposições, visitas guiadas e palestras fazem parte da programação em diversos museus do município. Quem explica melhor para a gente é o gerente de cultura, Márcio Carneiro. Márcio, o que a cidade planejou para este mês? Então, este mês nós teremos, de fato nós estamos tendo já, uma exposição de artes plásticas, que é essa na qual nós estamos aqui, nesse espaço físico, onde artistas de várias cidades do Paraíba, do Vale do Paraíba, puderam participar. Então, isto vai até o final do mês que vem, até o final do mês de junho, que já está acontecendo. Fora isso, nós teremos oficina de modelagem, nós teremos oficina de danças folclóricas, teremos palestra com professores da Universidade de Taubaté e outros convidados. Obrigada, Márcio. A programação completa pode ser vista no site da Prefeitura, www.taubaté.sp.gov.br. Thaís Orlovic, Repórter Setorial. Em meio à crise econômica e institucional que o país enfrenta, a população espera uma nova postura por parte dos governantes. Um momento vivido na política de reforma, e é sobre isso que o J. Washington conversa com o advogado Gilson Santos. Agora eu converso com o Dr. Gilson Santos, ele é advogado e presidente do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente em São José dos Campos. Dr. Gilson, o senhor acredita na reforma política que o Brasil espera tanto? Com alguma ressalva. Porque a reforma política, o próprio nome está dizendo, que reforma significa atualização. Como se nós fôssemos reformar nossa casa.
partir do momento que a gente faz um plano para reformar a nossa casa, a gente pensa nos melhores materiais, nos melhores profissionais, né, no método, como nós vamos fazer. E quem vai executar? E quem vai executar. Então, a reforma política ela é necessária, mas a gente precisa saber de qual reforma política estamos falando. Exatamente. O senhor chegou num ponto muito importante. O que é a reforma política? De forma bem didática para o nosso telespectador. De forma bem didática, a reforma política é a atualização das nossas instituições, né? A gente precisa atualizar as nossas instituições. O senhor está se referindo ao Congresso e ao Senado? Isso, daquilo onde o povo participa, que são a democracia representativa, onde nós, eleitores, cidadãos, conseguimos votar para eleger os nossos representantes. Essa reforma política, ela é necessária, mas eu temo, por vezes, que no momento de convulsão ou no momento de crise, fazer reforma política nesse momento, a gente corre o risco, né, de exceder para o bem ou para o mal. O brasileiro quer uma reforma, ele anela por uma reforma, mas ele já aprendeu a votar de fato? Essa reforma não começa também na hora do voto? Sim, ela começa também na hora do voto, porque a própria definição de cidadania, de cidadão, é aquele que vota, né? Por incrível que pareça, se você tem um título de eleitor, você está guindado à posição de ser cidadão, né? E nesse sentido, a partir do momento que você tem um título de eleitor e você vota, a gente precisa saber como se compõem as nossas instituições, o Senado, a Câmara, o próprio Executivo. Então, atualizar essas instituições significa dar maior transparência, controlar os atos dessas pessoas que lidam com a coisa pública, para que os seus atos sejam verdadeiramente convertidos para o bem comum, porque isso é política. Doutor Gilson, quais são os pontos mais polêmicos da reforma? Os pontos mais polêmicos das reformas são a duração dos mandatos, né? Hoje nós temos uma discussão se deve ou não haver reeleição no país. Uma outra questão é o financiamento de campanha, se esse financiamento deve ser público ou deve ser privado. Se privado, né, se as empresas podem ou não, têm ou não o dever de dizer para quem ela fez a doação ou não. De declarar ou não. Né? E, por um outro lado, como que o eleitor faz para poder se sentir representado. Porque a gente percebe que todos os nossos representantes no Congresso Nacional ou na Câmara dos Deputados, e também no Poder Executivo, eles chegam com voto popular. E a nossa Constituição, no artigo 1º, diz que todo poder emana do povo. Então, o povo, chamado ao sufrágio universal, vai lá, confere, coloca seu voto na urna, e quando esse cidadão eleito, em nome do povo, com o voto do povo, ao chegar nessas esferas de poder, de certa maneira, ele perde o contato, ele perde a representatividade, ele perde a noção e a referência de quem o elegeu. E aí ele passa, de alguma maneira ou outra, a fazer parte de algumas bancadas, como tem a bancada da indústria, a bancada das armas, a bancada dos jogos, né, dos jogos de azar, e várias outras denominações. Então, é necessário com que a reforma que tenha que ser feita, ela seja uma reforma popular e que aproxima o povo para que se cumpra, inclusive, a Constituição, né, que tenha o princípio da transparência, da economicidade, o princípio da legalidade, e que o povo seja protagonista dos seus atos. O senhor falou em transparência. O senhor é a favor do voto secreto? Hoje, eu acho que o voto tem que ser aberto, né? Porque hoje as pessoas e os meios de comunicação, todas as mídias, isso já ficou para trás, esse temor. E as pessoas hoje que buscam um cargo de deputado, senador, vereador, deputado estadual, ela tem que ter a noção de quem ela está representando. Mas eu acho que nós temos que encontrar um meio termo. Talvez você
possa fazer uma reforma política, dando ao presidente, ao chefe do executivo, seja ele em que esfera for, municipal, estadual ou federal, um mandato um pouco maior, talvez de 6 ou 7 anos, como acontece na França, sem a reeleição. Esse é o entendimento. Seria, na sua opinião, uma boa alternativa? Seria uma boa alternativa. Não se tem a reeleição para evitar esses gastos exagerados com campanha, porém se aumenta o tempo de mandato, não tendo aquela interrupção. Para finalizar, doutor Gilson, por que o brasileiro deve acreditar nos políticos do seu país? Eu não diria que os brasileiros devam acreditar nos políticos, mas eu acho que os brasileiros eles têm que ter esperança. Eu acho que esse é um país bacana, que é um país legal, e que é um país jovem, e que está maduro para fazer as transformações. E esse chamamento dos brasileiros a participar da política cada dia mais, a se interessar pelo tema cada dia mais, nos faz uma sociedade e um país melhor. Eu conversei aqui nos estúdios do Repórter Setorial com o Dr. Gilson Santos. Ele é advogado e diretor do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente em São José dos Campos. Dr. Gilson, muito obrigado por sua contribuição aqui em nosso jornal. Eu que agradeço, estou à disposição. O Repórter Setorial faz um breve intervalo e no próximo bloco você vai ver. 4 em cada 10 adultos estão com o nome na lista de inadimplentes. Voltamos já. De segunda a sexta, do meio-dia à 1h. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social, para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.